no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, tá? Juntamente comigo aí. O capítulo é o 26, o versículo é do 36 em diante, tá? É uma, é uma parte da Bíblia muito conhecida. Eu, particularmente, gosto muito, tá, desses textos. Eles me chamam a atenção por alguns motivos, tá? E eu quero aqui, juntamente com você, fazer essa reflexão que julgo ser muito importante, tá? Para cada um de nós, para cada cristão. Antes, porém, deixa eu lembrar a você, aqui até era para estar aqui em minhas mãos, mas está lá na mesinha do escritório. É, nós logo, logo começaremos aí as nossas 10 dias de oração, né? 10 dias de oração. Vai começar na quinta-feira da semana que vem. Então, o conteúdo da revista tem a ver com saúde, né? Saúde em várias áreas, né? Inclusive falando sobre saúde financeira. E ele mostra que nós temos que orar e nos preocupar sobre todas as áreas da nossa vida, né? Então, se organize para poder pegar aquelas reflexões ali, né? Poder entender, compreender, pedir o Espírito Santo. A igreja, ela organiza isso para que alguns recebam assim um start, né, do Espírito Santo, mostrando que a oração é parte fundamental da nossa vida, né? Da nossa vida. Então, nós precisamos sim, como alguns dizem, né? A oração é como oxigênio, né? É oxigênio que a gente não pode ficar um segundo sem. Por isso que a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Quer dizer, constantemente você está em comunhão com Deus, né? Em relacionamento com Deus, falando com o Senhor. Muito bem, vamos lá. Você provavelmente já deve ter aberto aí a palavra de Deus, já está na sua mão, né? Já está aí, é a lâmpada para os nossos pés, olha aí, ó. Que bênção, né? Que bênção. Esta é a minha Bíblia, a palavra de Deus, viu? Eu sou o que ela diz que sou e nunca mais serei o mesmo. Ela me transforma, né? Ela me alimenta pelo poder de Deus. O que a Bíblia diz, eu creio. O que a Bíblia não diz, eu não creio. Viu? Então vamos lá, a palavra do Senhor. Verso 36, assim, ó. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? E aí, a, a sequência dos textos, né, tem a ver com esse momento importante e muito especial da trajetória de Cristo enquanto ele viveu aqui nessa terra. Esse momento, ele revela algumas coisas importantíssimas, tá? Primeiro, ele revela que era um hábito de Jesus se agarrar, podemos dizer assim, nos momentos fáceis, mas especialmente nos momentos mais desafiadores, se agarrar em oração, né? Então ele mostra que Cristo ele tinha esse perfil, esse padrão de orar sempre, de buscar o Pai sempre, em todos os momentos da vida dele aqui na terra, mostra Jesus Cristo orando, buscando.
Só para você ter ideia, lá em Lucas capítulo 11, o verso 1, lá em Lucas capítulo 11, o verso 1 diz assim, ó, estava Jesus em certo lugar orando, olha lá, estava Jesus em certo lugar orando, e quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Olha como a oração permeia, né? A oração permeia a vida daquela pessoa que teme o Senhor. Um dos primeiros sinais de apostasia, de separação de Deus, é a negligência da oração. O indivíduo deixa de orar. Se você for pegar a Bíblia, a palavra de Deus, você vai ver em vários lugares esse falando sobre o processo de oração da vida de Jesus. Mas no Getsemane, para mim, é um momento muito especial. Por quê? Porque aqui Jesus está se dirigindo, podemos dizer assim, ao Calvário. Aqui ele precisava de fortalecimento, aqui ele precisava de identificação, aqui ele precisava de confirmação, aqui ele precisava de respostas, né, de respostas. E não é em vão que ele diz assim, o texto bíblico, no verso 39, diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas faça a tua vontade, cumpra a tua vontade. Antes dele dizer isso, ele expressa como que está as suas emoções. Ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, no verso 38. Eu imagino que nós estamos aqui conversando sobre isso, que é inevitável que a sua mente, quando você lê esses versos, talvez relembre, talvez puxe alguns momentos que você já passou, em que você sentiu angústia, né? E que você se derramou em oração. E talvez, ao você relembrar esses momentos, você comece a imaginar um pouquinho a sensação que Cristo está, está vivendo. Né? A minha alma está profundamente triste até a morte. É um momento de angústia, né? É um momento de angústia que toma o coração e a mente de Jesus. O desenrolar dessa história aqui vai mostrar que aquilo que Jesus havia pedido para os apóstolos não havia concretizado, porque eles estavam com um sono pesado, né? Um sono pesado. Talvez possa imaginar que os apóstolos estavam cansados. É provável. Você já levantou, talvez um dia que você vai dormir tarde. Foi inevitável que você dormisse cedo, talvez lá para 1, 2 horas da manhã. E daí você tem que levantar para a sala 57 às 4, 4h30. E você levanta assim, meio que tropeçando, né? Cansado. Assim, mas eu preciso, eu não posso deixar. É. Então, talvez você entenda um pouquinho também os apóstolos, né? O que é esse cansaço, né? Que toma nossa mente muitas vezes. Agora, também pode existir aqui uma aplicação para nós, não do cansaço físico, mas pode existir aqui um cansaço também espiritual. Aqueles que desistem no caminho, né? Aqueles que vivem uma vida cristã com um sono que não desperta nunca, né? Parece que Deus está chamando de despertar e não desperta nunca o negócio, nunca acorda. E Deus sempre batendo na porta, na tecla, assim, mas você não pode, o que que eu tenho que fazer mais? O que que eu tenho que fazer mais? Eu tenho mandado pessoas para falar contigo, eu tenho mandado o Espírito Santo falar contigo, eu mesmo tenho falado com você na consciência, e não desperta. Tem gente que parece que está num sono, irmã Gil. Tem gente que parece estar num sono, parece sono da morte. Parece, não acorda, irmão Messias, não acorda, viu? E a gente tem que olhar agora
ao olhar esses exemplos, tem que olhar para nós também, né? Como que eu estou? Será que eu não sou o tipo de pessoas que Jesus está me chamando para orar e eu estou negligenciando a oração? Será que eu não sou aquele tipo de pessoa que Jesus está me chamando para ler a Bíblia e eu não tenho vontade de ler? Eu não tenho vontade de ler? Será que eu olho para a lição todos os dias e falo assim, ai, meu desejo seria estudar todo dia. Meu desejo era explicar, igual a irmã Thaís está explicando. Olha que bonito que, né? Mas tudo isso é possível para aquele que se coloca nas mãos de Deus. Tudo isso é possível. Será que a gente vive ainda em algumas fronteiras na oração? Ah, não, eu oro por esse, mas por aquele não. Ah, não, não tem como orar. E ainda temos a justificativa, né? A justificativa, dizer assim, olha, me perdoa, viu? É, às vezes um falando com o outro, né? Fala, me perdoa, mas por esse aqui eu não oro, não. É assim, a oração pode ser assim, irmã Thaís? Orar por um e outro não? Veja, deixa eu aproveitar aqui e tentar aqui com você, de uma forma muito simples, singela aqui, tá? Explicar aqui. Deixa eu ver aqui se eu vou conseguir aqui para só para nós termos aqui um momento aqui de visualização, tá bom? Visualização. Tentar aqui com você aqui, vamos ver. Qualquer coisa me ajuda aí, viu? Eu sei que é o meu, sei que é o camarada que tudo certinho aí, né? Tá, então, esse é o texto que nós lemos, né? Deixa eu pegar aqui um texto para você, ó. Esse texto aqui, irmão White, né? Ela escreveu em 1908. Tem tempo, né? Tem tempo. E ela diz assim, ó, o tempo dedicado à oração, olha só, o tempo dedicado, perdão, ao estudo da palavra de Deus e à oração trará lucro centuplicado. Olha só, que benção, hein? Então trará lucro centuplicado. Quer dizer, se eu oro, eu estudo a palavra de Deus, quem é beneficiado? Somos nós, né, que somos beneficiados. Aquele que vive essa vida de consagração, nós usamos essa expressão, é essa pessoa que é abençoada, é quem ora, é quem estuda, é quem está, que é beneficiado. Somos nós os beneficiados. Ele mais diz isso. Olha só esse outro texto. Ó. Esse outro texto diz assim, ó, Parábola de Jesus 139. Nas primeiras horas do novo dia, o Senhor o despertava de seu sono, de seu repouso, e sua alma e lábios eram ungidos de graça para que a pudessem transmitir a outros. As palavras lhe eram dadas diretamente das cortes celestiais. Característica: primeiro, nas primeiras horas. Segundo, as palavras que Jesus, ao orar, Jesus tinha intenção com a oração. Ele buscava, irmão Jorge, com uma intenção. Não era simplesmente estou aqui, eu preciso buscar, eu preciso orar, porque senão estou pecando, estou errando. Bater um cartão, né? Bater um cartão. Não, não era para isso. Ele tinha intenção. E essa intenção era concretizada, porque a intenção de Jesus era preparar para o novo dia, para quê? Para pregar, para falar, para transmitir a outros a graça de Deus, o poder de Deus. E ele diz assim que ele recebia, as palavras lhe eram dadas diretamente, irmã Val Barbosa, diretamente da corte celestial. Como que isso vai funcionar? O Espírito Santo vai falar em nossa mente. Nós vamos ter um relacionamento diário com ele. Vai acontecer, né, de ser dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que isso vai acontecer? Se eu tenho uma prática da oração, do relacionamento com Deus, de forma contrita, tá? De forma
de forma que eu me coloco para que Deus mude os meus pensamentos, mude as minhas atitudes, mude o meu ser. O que que vai acontecer? Ao longo do dia, você vai ter momentos importantíssimos, que você vai tomar decisões importantes, que vai interferir na vida de pessoas. O que você vai falar vai muitas vezes despertar alguns tipos de emoções. Sabia disso na vida das pessoas? O que você vai fazer, as suas atitudes ao longo do dia de hoje especialmente, tá? Vai criar situações. Se você busca nesse intuito, o que que é o Espírito Santo? O Espírito Santo vai dirigir e você vai ser assertivo nas suas atitudes, nas suas palavras. Quando eu falo isso, quando eu falo isso, irmã Esté Lopes, em minha mente vem, sabe o quê? Gálatas 5. Gálatas 5. O que que é Gálatas 5 ali que eu estou me referindo? Quando ele fala sobre os frutos do Espírito. Lembrou agora, irmã Ilza? Os frutos do Espírito. E aí o que acontece? Aí vai falar que os frutos, amo você também, irmã Ilza. Deus abençoe você, viu? E aí ele vai falar assim, ó, que os frutos do Espírito é amor, bondade, benignidade, né? E assim vai tendo uma lista. E Paulo dá em contrapartida os frutos da carne, que é o contrário, se você observar ali. O que que eu quero dizer? Quando nós entramos pela manhã, esse texto muito bacana, em relacionamento com Deus de uma forma despretensiosa, humilde, se colocando na presença do Senhor, o que que vai acontecer ali? O Espírito Santo vai dirigir ao longo do dia a nossa vida. E as pessoas serão beneficiadas com você, através de você. As suas palavras terão cheiro de vida para a vida. As suas palavras vão construir, nunca destruir. E isso não é beneficiado só as pessoas que estão ao seu lado. Isso retorna para você como bênção também. Amém? Você é grandemente abençoado por isso também, tá? Então, só para nós podermos avançar aqui, ó, dentro desse pensamento, tá? Olha só para nós avançarmos dentro desse pensamento, eu quero aqui, né, trabalhar essa ideia aqui com uma forma de nós compreendermos, olha aqui mais uma atitude de Jesus em oração. Essa é a famosa oração, viu? Em João 17. Mas eu pincelei só a versículo 20, que diz assim, ó: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Amigos, olha só. Esse aqui é o primeiro século. Esse aqui é o primeiro século, irmã Eunice. Lá no primeiro século, nós estamos em que século agora? Nós estamos no século 21, não é isso? Lá no primeiro século, 20 séculos depois, Jesus já estava orando por mim e pelo Senhor, irmão Adelino. Porque ele diz assim, ó, não rogo somente por estes quem? Aquele que estava em sua volta, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então Jesus já estava orando. Sabe o que isso quer dizer Sabe o que isso quer dizer para mim? Sabe o que quer dizer para mim? Irmã, a nossa querida moderadora Leila. Isso quer dizer que a oração não tem fronteira. A oração não tem fronteira. A oração, ela não é limitada a tempo, a lugar, a pessoas. Lembra que eu acabei de dizer que tem alguns assim, me perdoe, mas eu não vou orar por fulano, não. Ah, não, esse não. É. A oração não tem fronteira. Sabe, a oração, ela não tem a ver com a mudança de Deus. Às vezes a gente ora para que Deus mude, né? Deus, sabe, a lição de hoje vem mostrando, né, como que Deus age. Mas a oração, a intenção não é que Deus mude, a intenção é que mude a cada um de nós. O objetivo da oração tem a ver com a gente. Embora a gente precise orar ao Pai em nome de Jesus, mas nós precisamos entender isso, que a oração, irmão, ela vai onde a pessoa que você está pedindo a Deus, onde que ela está?
Ela não precisa estar do seu lado. Ela pode estar em qualquer lugar no mundo. Olha que benção que é a oração, né? Você ora aqui, você tem um parente que está lá nos Estados Unidos, está lá na Europa, está no Japão, né? Está lá no Japão. A oração ela tem o efeito. Muito pode a oração do justo. Muito pode a oração do justo. Sabe? Só que muitas vezes a gente limita isso, né? Alguns dizem assim, ó, talvez eu esteja falando para alguém que já usou essa expressão. Ah, minha oração não passa do teto, né? Sua oração não precisa passar do teto, porque é Deus que está ligadinho a você, sabe? Deixa eu perguntar para você aqui, ó. Você está vendo esses três personagens aqui? A gente conhece, né? Porque a mídia mostra para gente. Você já orou por eles alguma vez? Uma vez eu fiz essa pergunta na igreja, irmã Ilza, e eu senti assim um franzir na testa de alguns, né? Você já orou por eles alguma vez? Você acha que a gente pode orar pelo Papa? Pode, velho. Você tem que orar por ele, velho. Ele é um ser humano também. E ele precisa de oração. Donald Trump acabou de ser reeleito aí, né? Foi um tempo presidente, voltou agora. E alguns têm um negócio assim. Ah, não, por isso aí não, eu não vou orar, não, viu? Misericórdia, né? Mas ó, temos que orar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Talvez eu esteja falando para alguns aqui que tem uma aversão total, né? Total. Mas nós precisamos orar por ele. Ele precisa, viu, irmã Nelci? Precisa das nossas orações. Esses homens aqui precisam. Talvez se orássemos mais, viu, irmã Lene? Irmã Lene está aí, né? Firme e forte. Talvez se nós orássemos mais por esses homens, talvez nós teríamos mais bênçãos, viu? Muito pode a oração do justo. Você você quer ver? Olha, essa semana aconteceu uma coisa muito interessante. São Paulo, quem mora aqui sabe. São Paulo, alguns lugares está um caos por causa da chuva. Um caos mesmo, viu? E essa semana aconteceu algumas coisas, daqui a pouco eu vou estar mostrando para você. Antes, porém, deixa eu ler esse texto aqui, olha só. Precisamos orar mais e falar menos. Abundantemente é a iniquidade, e o povo deve ser ensinado a não se satisfazer com uma forma de piedade sem o espírito e o poder. Eita, que texto, hein? Chicotar desse texto, hein? Quer dizer, o que é uma forma de piedade? E o que é a forma de piedade? É assim, ó, eu pareço ser, mas não sou. Quer dizer, eu me visto como cristão, eu falo como cristão, mas não sou cristão. O indivíduo ele só parece, irmã Ruth, mas não é. Então, quando a gente ora mais, a gente busca mais, a gente vai parecendo mais com Cristo, viu? A gente vai parecendo mais com Cristo. E aí as nossas ações, as nossas atitudes, vai se tornando semelhante às atitudes de Cristo também, irmão Francisco. Vai se tornando. E muita gente só tem a cara. Por isso que ela fala, e o povo deve ser ensinado a não satisfazer com uma forma de piedade, né? Com uma forma de piedade, sem o Espírito de Deus. O povo está, muita gente, nós irmãos, eu e você podemos correr esse risco, viu? Eu e você podemos correr esse risco, viver sem o Espírito de Deus e com jeito de achando que somos os melhores cristãos. Direito até de corrigir os outros, e às vezes não estamos vivendo nesse patamar. Concorda, Maurimildo? Então nós vamos buscar muito, Senhor, e buscar primeiramente por nós. Senhor, muda algumas atitudes minhas, transforma o meu caráter, me ajuda a ser semelhante, Senhor. A gente ora às vezes só por aqueles que a gente gosta, né? Só por aqueles que a gente identifica. E muito nós precisamos orar
por todos, né? Por todos, sabe? Essa foto aqui, por favor, não entenda mal, tá? Às vezes a gente mostra uma foto que a gente está, acha que a gente está querendo mostrar alguma coisa. Não, só quero dar um exemplo aqui. São Paulo está assim, ó, tá? Isso aqui é um dos lugares menos alagado, viu? Tem lugar aí que chegou no pescoço. Teve irmão que falou que entrou o pescoço na água, assim, estava no pescoço. Tá? Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Isso aqui aconteceu no sábado, tá? Eu estava indo fazer uma visita, eu estava de terno e gravata para fazer uma visita. Aí eu liguei para um irmão, ancião da minha igreja, falei, irmão, você poderia me acompanhar na visita? Ele disse assim, pastor, eu estou aqui num lugar de alagamento para poder socorrer uma pessoa que está com um problema. Essa irmã aqui, ó, essa senhora aqui, ela, essa perna aqui, ó, se você ver, ela tem aqui um curativo e ela precisava sair da casa dela porque está toda cercada de água, mas ela não podia colocar o pé nessa água. Essa água é muito suja aqui, muita sujeira nessa água aqui, esgoto, tudo isso, porque é inundação, né, irmã? Inundação, irmãos. E aí, então, eu estava lá, indo para essa visita. E o irmão falou, e a gente está aqui, só que a gente não sabe como, pastor. Aí ele até lembrou. Se a gente tivesse aqui aquele roupão de batismo do Senhor, facilitaria, ele falou. Aí, irmão, irmãs, o que que eu fiz? Não parece, mas sou eu aqui, ó. O que que eu fiz? Eu larguei a visita que eu ia fazer, fui na igreja, peguei o roupão e fui lá, tá? Eu não sou. E o irmão está aqui também, um outro querido irmão Roberto, ajudando. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque eu poderia, deixa eu interromper aqui e falar com você olhando. Eu poderia simplesmente dizer assim, ó, irmã Andréia, eu poderia dizer assim, ó, opa, irmão, então tá bom, irmão, estou indo fazer a visita, eu vou parar aqui e orar pelo senhor. Poderia, não poderia, irmão Zé, fazer isso? Eu vou orar por vocês aí e que Deus abençoe vocês aí, né? Poderia fazer isso, qual o problema? Mas vejam, existem algumas coisas que você não pode só orar. Você vai chegar na casa de uma pessoa que está com fome e vai dizer assim, irmão, eu entendi, você está sem alimento aqui, vou fazer o seguinte, eu vou orar por você, tá bom? Eu pergunto, essa seria uma boa atitude? Seria uma ótima atitude, orar. Mas não tenho dúvida que seria muito melhor se você orasse e começasse a correr atrás de uma cesta básica para essa família. Não é assim? Você chegar na casa de uma família que está doente, um ente querido, e eles não têm um centavo para comprar o remédio da receita que está ali. Eu vou orar para que Deus prepare aí e vocês consigam. É uma ótima atitude. Sempre oração é sempre muito bem-vindo. É sempre muito bom. Mas seria muito melhor, depois que você orasse, começasse a fazer algumas ligações para que o milagre pudesse acontecer. Permita-me dizer uma coisa, muitas vezes as nossas atitudes, elas são incompletas, elas são parciais, elas são parciais, né? E Deus muitas vezes ele age por misericórdia, muita misericórdia que ele tem para comigo e para contigo. Mas muitas vezes também a coisa não acontece. Serviço Cristão, página 442, assim, ó. Há entre o povo de Deus grande necessidade. Opa, peraí, deixa eu aqui. Eu estou aqui vendo aqui com você aqui, mas eu acho que eu não puxei aqui, né? Eu estava lendo um texto aqui, mas eu acho que eu não acabei não. Tá tudo ok aí? Acho que deu um chute aqui, peraí. Opa, acho que agora sim, né? Olha o texto que eu quero mostrar para você aqui, ó.
Tem que expandir a imagem. Tá legal, Rogério? Agora tá. Tá bom. Há entre o povo de Deus aí, olha, querido, você vê, ó. Há entre o povo de Deus grande necessidade de quê aí, ó? De reforma. Grande necessidade de reforma. Então, o reavivamento espiritual passa também por uma reforma espiritual. E qual é a reforma? É colocar as coisas nos seus devidos lugares. Eu pergunto para você, todos nós temos algo que colocar no seu devido lugar. O que que você tem para colocar no devido lugar? O que está faltando ajustar? Ei, se eu perguntar um negócio para você, o que que você acha que precisa fazer ainda na sua vida espiritual? Talvez um culto familiar que não está acontecendo? Talvez a devoção pessoal, né? Que às vezes você acha que precisa melhorar alguma coisa? Não sei, uma questão da missão, da sua fidelidade que tem a ver com dízimo e oferta, o quê? Cada um de nós, irmãos, precisamos fazer essa avaliação diária da nossa vida, né? O que que precisa ser ajustado? Sabe? A oração nos ajuda a isso. E diz assim, olha esse outro texto assim, ó. A erudição não é essencial. O gênio não é necessário. A eloquência pode ser escassa, mas Deus ouve a oração do coração abatido e contrito. E quando ele ouve, não há obstáculos sobre a terra que possam impedir. Oh, glória, hein? Quando ele ouve, não há obstáculos sobre a terra que possam impedir. O poder de Deus nos tornará eficientes. Que maravilha, hein? Que bênção. Olha a promessa. Essa aqui é uma promessa, né? É uma promessa. E vou além aqui, ó. E vou além aqui, olha só. Eu e você, nós precisamos nos colocar diante dele com humildade, com simplicidade, sem pretensão nenhuma, entendendo quem eu sou e quem ele é. E quem ele é. E eu quero dizer para você que quando nós colocamos diante de Deus desta maneira, ele vai conduzir a minha e a sua vida. Sabe? Na tarde de sábado, quando eu estive lá, cheguei lá naquele local que eu mostrei, lá tinha um grupo de irmãos, que estava lá para ajudar aquela senhora lá. E quando ela chegou do outro lado, eu vi as lágrimas no rosto dela, emocionada. Ela não precisava falar nada. Ela não precisava falar nada. Eu entendi o que ela estava sentindo. A mãe dela veio me abraçar e dizer: Muito obrigado por vocês terem vindo aqui. Muito obrigado, pastor. Sabe? Ela não precisava falar nada. Mas eu vi ali alguns irmãos e eu olhei para aqueles irmãos e eu pensei assim: que atitude maravilhosa da minha igreja. Tive orgulho de ver os irmãos ali, sabe? Deus precisa de um exército de pessoas que pensa mais nos outros do que na gente. Deus precisa de um exército de pessoas que se preocupe com as pessoas que estão ao seu lado, se preocupe com aqueles que estão sofrendo, que continue com uma corrente de oração. Eu quero aproveitar esse momento e fazer um apelo aqui para você. Sala 57 tem sido uma ferramenta poderosa na vida de muita gente. Na vida de muita gente. Sabe? Tem gente que não precisa de dinheiro. Sabia disso? É. Tem gente que não é dinheiro que vai ver o problema dela. Tem gente que precisa de oração. Precisa de amor, ser amado. Precisa de uma palavra. Tem gente que precisa ser encontrada. Né, irmã Rosélia? Tem gente que precisa ser encontrada. Está nesse mundo sozinho aí. A Sala 57 tem sido uma ferramenta bacana. Eu e você somos prova disso. Eu e você somos testemunha disso. Deus tem usado esse canal aqui
para abençoar muitas pessoas. E de diversas maneiras, eu vou explicar. A gente se enche aqui e deságua lá. A gente mostra aqui e praticamos lá. Então, quantas atitudes você já não viu aqui a partir desse momento? A pessoa saiu, foi lá visitar um morador de rua, foi lá visitar um parente que não fazia tempo e foi lá dizer assim, ó, ei, sabe, eu nunca disse isso para você, mas agora eu vou dizer, eu te amo. Olha que bacana. Impactou a vida de muita gente. Por isso, eu quero fazer um apelo para você aqui, para que nós nunca venhamos desistir. É possível desanimar? É, somos seres humanos. Sim ou não? É possível, sim, desanimar. É possível. Hoje eu estou melhor, amanhã não está tão bem. É possível isso. Mas não desista. A grande questão é não desistir. É continuar. Essa é a grande questão. Então, se você estiver hoje desanimando, desistindo, clama a Deus dizendo assim, ó, Senhor, me reanima. Dá um choque aí em mim. Não deixe eu desistir. Não deixe eu desistir. Na sua vida pessoal, o que que precisa ser reanimado? Clama a Deus. A oração, irmão, tem um poder para isso. Quando você ora, você viu o texto que nós lemos aqui. Quando você ora, não há nada que pode impedir Deus de realizar. Mas você precisa orar. Você precisa clamar de todo o coração. Não é oração formal, não. Ah, sabe, eu tenho que orar hoje, então eu vou ter que ajoelhar aqui um pouquinho e orar, porque senão não é isso, não. Você precisa orar com o coração. Se você não tem essa disposição de orar com o coração, peça a Deus também. Senhor, eu não tenho nem vontade de orar. Me ajuda a orar. Me ajuda a sentir prazer na oração. Me ajuda a sentir prazer na tua presença. Me ajuda, Senhor, me ajuda. Grita, irmão, por socorro. Grita por socorro. Que Ele está pronto para te socorrer. A oração faz parte disso. Não é só falar palavras bonitas para agradar. Não, não é isso. A oração é abrir o coração, é falar, é se derramar diante de Deus. É se derramar diante do Senhor. Olha o que Jesus fez. Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas cumpra a tua vontade. Isso é abrir o coração. Isso é abrir o coração. Eu quero orar por você agora. Eu quero perguntar para você. Você gostaria de hoje pedir a Deus, Senhor, age na minha vida. Age na minha vida. Eu preciso ser tocado, batizado pelo Espírito Santo. Eu preciso que a minha mente seja tomada para que eu seja guiado nesse dia pelo teu poder, pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a sua vontade? Posso orar por você? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Pai querido, em primeiro lugar, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua santa e bendita misericórdia, que é algo extraordinário e que foge à nossa compreensão. Pai Santo, por favor, toma-nos em tuas mãos, ó Pai. Somos seres imperfeitos, somos seres humanos, já diz tudo, mas nós somos pessoas separadas pelo Senhor para adoração, para a missão, para ser guiados pelo Espírito Santo, e é por isso que nós queremos pedir hoje, Senhor, nos ajude a ser guiados pelo teu Santo Espírito. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo. Pai querido, aqui nós estamos com uma grande família, nós denominamos família da Sala 57, espalhada por esse vasto mundo, em vários países deste mundo. E eu quero nesta hora, Pai, orar. Orar por cada um, por cada família aqui representada. Tome em tuas mãos, Senhor. Tome em tuas mãos. Senhor, eu quero orar pelas autoridades, Senhor, deste mundo, não somente deste país, mas deste mundo. Nós sabemos, Senhor, que está cada vez mais difícil o mundo político.
Pai querido, tome esses homens em tuas mãos, Senhor. Por favor, fale à mente e aos corações desses homens. Também as autoridades eclesiásticas, Senhor, deste mundo também. Aqui eu citei, por exemplo, o Papa. Pai querido, são tantas religiões. Está aproximando, ou já passou de 45 mil, Pai. Eu quero orar, Pai, por várias pessoas nesse mundo, alguns que são pastores, denomina pastores, Pai. Outros que são líderes religiosos. Pai querido, o Senhor diz que tem ovelhas em todos os apriscos e que o Senhor está conduzindo, que as ovelhas sinceras ouvirão a tua voz. Fale aos corações de cada um. Senhor, eu quero orar pelo grupo de pastores adventistas, Senhor. Tome a cada um em tuas mãos. Aqui nós temos vários amigos que estão aqui conosco. Abençoe cada família, Senhor. Quero orar pela família pastoral enlutada, perdeu a sua filhinha no acidente. Senhor, tome conta dessa família. Dê um abraço especial, Pai, nessa família, não somente o casal, mas os filhos que ficaram também. Senhor, por favor, coloque a tua mão sobre cada um de nós. Nos abençoe para esse dia, para que possamos testemunhar do Senhor, Pai, e que as nossas palavras e atitudes possam abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Pedimos as bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos trocar ideia. Bom dia, minha filha, tudo bem? Abra seu áudio. Abriu? Abriu. Bom dia, tudo bem, filha? Bom dia, tudo na graça do Senhor. Amém. Amém. Tem tanto tempo que a Cláudia nos conhece, é a primeira vez que eu falo com a Cláudia em 4 anos. Ela está na sala já tem bastante tempo. Muito obrigado por vir aqui, mostrar o rostinho, contar seu testemunho. Falando de testemunho, então, por que você não mandou o seu ainda? Facilita a minha caminhadinha. A Alessandra e a Aderlândia estão num grupo pedindo testemunho para vocês. Sabe que é difícil chegar ao testemunho, pai, que vocês não mandam? Então manda um testemunho para facilitar a vida do pastor. Me ajuda a vencer a vida, irmão! Manda seu testemunho para a gente contar a história da Cláudia. Se ia contar sobre, você ver como é que é legal, importante como a gente abençoa pessoas. Cláudia, você é cabeleireira, né? Sou. Filhos, tem 2 netos, 2 filhos moram nos Estados Unidos. Você é de uma família de 3 mulheres e um homem, são seus irmãos. Quando, quando criança, na verdade, a sua família você quando criança teve bastante dificuldade, porque o casamento dos seus pais foi meio que arranjado, né? Amém. E porque a sua mamãe estava grávida, naquela época especialmente era assim. Quem ficava grávida, os pais forçavam a casar. E como o seu pai não era essa a ideia dele, ele começou a ter dificuldade com os filhos. Até que você nascesse. Diferente dos filhos, ele amou você. Os outros não. Ele chegou a maltratar com algumas dificuldades, mas ele amou você. Mas a relação com o seu pai, no seio familiar, foi bastante complicada, bastante difícil, ao ponto de você, aos 15 anos, fugir de casa para sair dessa opressão. Quantos anos você ficou sem ver seu pai, filho? 23 anos. 23. Você, com 15, só foi vê-lo 23 anos depois. Aos 39. Porque em algum momento, quando você viu seu pai bater na sua mãe, aquele encanto do pai meio que foi por água abaixo, né? Eu tinha 7 anos de idade. E eu tenho certeza que se você fechar os olhos, você lembra disso. Com certeza. Aquele dia com 7 anos de idade, o que que você sentiu, Cláudio, naquele dia ali? Naquele dia eu senti um pouco de muita culpa, né? Porque
eu tinha mostrado para minha mãe uma situação que levou meu pai a bater nela, e eu senti muita culpa, né? E impotência, né? Porque eu não tinha o que fazer. Ele bateu nela quase a noite toda e eu não tinha o que fazer. Então, impotência, Sete uma anos. menina de 7 anos, né? Não tinha o que fazer. Eu ainda corri lá na delegacia, pedi ajuda para o colega dele, mas imagina isso há 50 anos atrás, quase, né? Estou com Seu cinquenta e pai era, quatro anos, a seu pai era, polícia era seu um pai era, ajudava o outro, né? Não tinha essa lei para policial naquela época. seu pai era polícia, né? Era, Acostumado a bater em bandido, né? era. E geralmente esse pessoal, quando era assim, voltava para casa com uma violência parecida. Não era Era. igual, porque se ele batesse da mesma forma como batia lá fora, ele teria matado sua mãe. Mas ele bateu Mas, com cacetete de meu, borracha. é Ele muito bateu louco. igual. Ele bateu igual. Quando eu digo assim, Cláudia, eu falo da força, O pastor da foi, força, foi a da mesma coisa. violência. Meu Deus do céu, que Foi a violência, mesma né? coisa. Ela teve hematomas da cabeça aos pés. Que Ela violência. teve nódulo no braço que machucou tanto a carne que ela teve nódulo que ela teve que tirar depois. Foi terrível, foi terrível. Eu estou conversando com você sobre isso porque nós temos que lidar com uma vida muito difícil, muito difícil. E como uma criança, né? Como é que uma criança vai lidar com marcas como essa? Porque em outro, você conseguiu, Cláudia, superar isso pelo poder de Deus. Você conseguiu. É Mas há verdade. muitas pessoas que não conseguem. Você sabia que muitas prostitutas, Cláudia, são prostitutas para machucar os pais, especialmente o pai agressor. Porque para o pai agressor, aquela menina ser prostituta é uma vergonha para a família. Então, ela muito machucada, esta mulher muito machucada pelo pai, vendo espancar a mãe, os irmãos, pais muito violentos, ela decide ir para a vida para expor os pais, ou esse pai violento, causando vergonha nele, maltratando a si mesmo. É, Muitas, eu muitas, acredito nisso. muitas pessoas que usam drogas, que são marginais, são em resposta à violência recebida em casa. É verdade. E você conseguiu, graças a Deus, quebrar esse ciclo. É, E eu imagino que não é fácil, saber que tudo isso aconteceu, mas você foi restaurada pelo poder de Deus. com toda 23, certeza. com toda certeza, 23 anos depois, você procura seu pai. Por que que você procura seu pai? Quando eu fui para batizar na igreja adventista, eu, eu me deparei com vários textos sobre perdão, sobre perdão. E aí, quem eu precisava pedir perdão naquela época, as pessoas que eu precisava, eu procurei, mas meu pai eu não tive condição de procurar. Então, aquilo ficou, eu tinha que pedir perdão para o meu pai, porque uma coisa, eu achar que eu estou fazendo uma coisa que é justiça, ou que eu estava certa em fazer o que eu fiz. Outra coisa é você quebrar o mandamento de honra teu pai e tua mãe. E aí, isso eu tinha certeza, porque eu tinha conhecimento da palavra, então eu não posso ser hipócrita, eu tinha certeza que eu tinha desonrado meu pai. Então eu precisava pedir perdão para meu pai, ainda que ele estivesse, a culpa dele, mas a minha também existia, então eu precisava fazer isso. 23 anos depois, não era mais aquela criancinha, agora você era uma mulher. Na verdade, você tinha muito mais consciência do que tinha acontecido agora, muito mais. Aquele ato de violência, ele se tornou ainda muito mais concreto do que foi para aquela criança. E Certeza. você sabia o que tinha acontecido, ou seja, você tinha muito mais motivo para se afastar e odiar o seu pai do que se aproximar dele. Mas escutem aqui, irmãos. Olha, isto aqui é o grande milagre que Deus realiza no coração da gente, Cláudio. É quando ele consegue transformar um coração humano vendido ao egoísmo,
a maldade a um coração que perdoa, um coração que consegue ver por trás daquele ser humano alguém que precisa muito mais de Deus, porque é daquele jeito lá. A gente consegue ver o agressor diferente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A Cláudia recebe uma nova lente de contato que faz com que ela olhe para o ser humano diferente, assim como Cristo olha para a gente. É verdade. Você viajou 150 quilômetros. Dessa vez sozinha, porque a Cláudia tinha casado, havia se separado, e ela tinha medo de procurar o pai nesse período, com receio de que o pai fizesse mal para os pais do filho da Cláudia. Ela agora estava só, corria risco sozinha, e ela decidiu ir só. E uma amiga disse: sozinha você não vai, não. E te ajudou. Você viajou 150 quilômetros para ir atrás do agressor. Foi. E como é que foi quando você chegou lá? Então, eu já tinha procurado meu pai duas vezes, né, para poder pedir perdão. Uma vez eu tive a oportunidade de falar pelo telefone, arrumei o telefone dele, e ele não quis nem falar comigo. Aí, da segunda vez, eu fui com meu irmão lá na cidade dele, porque era meu porto seguro, né, meu irmão, para me proteger. Ele não me reconheceu, porque 23 anos depois ele não me reconheceu, era normal. E aí ele me expulsou de lá e falou que não queria me ver, não queria, não queria. Assim, ele estava até na rua, os colegas dele ficaram assim, moço, mas sua filha e tal. E eu chorando, pedindo perdão. E depois de uns anos depois, 1 ou 2 anos depois, eu novamente procurei. E fui à casa dele, que foi que essa amiga minha foi comigo. Eu ia sozinha, ela não deixou. E aí, chegando lá, eu estava uma irmã dele. E essa irmã dele era mais idosa, e ela foi, e eu pedi perdão, falei, estou aqui para te pedir perdão e tal. E ele falou, não, não quero, volta para a vida que você escolheu, eu não quero, não quero. Aí ele me mandava embora e ela ficava lá, não faz isso, é sua filha. Aí ele me chamava de volta, e por umas 5, 6 vezes ele fez isso. E eu falei com ele, olha, você está certo, eu estava errada, eu reconheço que você estava querendo me proteger, mas olha, tudo que você me ensinou durante 15 anos, hoje eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa idônea, porque meu pai podia ser violento, podia ter todos os defeitos, mas era uma pessoa honesta, era uma pessoa idônea. Eu falei, olha a pessoa que eu me tornei e tal. E aí depois ele me perdoou, depois de umas 6 vezes ele voltou, me chamou de novo e conseguiu me perdoar, graças a Deus. Ele achava que a Cláudia tinha que pedir perdão para ele, porque quando a Cláudia fugiu de casa com, na época, o namorado, foi uma traição para ele. Olha, uma pessoa como essa, né, que machucou uma família inteira, porque ele não maltratava apenas sua mãe, mas seus irmãos também. Ainda tinha a ideia de que a filha tinha que buscá-lo para pedir perdão. E você foi. Alguém pode estar dizendo assim: ah, mas a Cláudia é tola, como é que faz isso, né? É ele que tinha que vir e pedir perdão para a família, porque olha o que ele fez. Só que quando a gente olha, Cláudia, para a ação de Cristo para conosco, não foi assim que ele fez. Quem é que agrediu Jesus? Fomos nós. E quem é que nos buscou para nos redimir? Aí alguém vai dizer assim: ah, pastor, mas Jesus é Jesus, né? Ei, gracinha, ô coisinha linda, bebezinho fofinho. Você é a coisa mais linda do mundo, irmão. Mas a Bíblia nos capacita a amar semelhantemente a Jesus. O que que eu quero dizer com isso? É que você tem que ir até quem te agrediu para que o perdão seja estabelecido. Cristo fez isso. Você sabia, Cláudia, que tem uma diferença entre liberar perdão e o agressor receber o perdão? Você sabia, Aline Pimenta, que tem diferença entre liberar perdão e o agressor receber o perdão? Deixa eu explicar para você rapidamente. Quando é que a gente libera perdão? Saúde Lima, para a pessoa Val Barbosa receber o perdão,
para a pessoa receber a liberação do perdão, ela precisa pedir? Tá lá o meu agressor, Maria Eliette, me agrediu, o pai agrediu a filha. Para ele receber a liberação do meu perdão, ele precisa pedir? Porque a gente tem um pressuposto assim, ó, eu só vou perdoar se vier me pedir perdão. Ó, não é assim não. O perdão é oferecido e liberado sem que o outro tenha pedido. Oferecido e liberado sem que o outro peça. Isso é uma coisa. Quando nós recebemos o perdão que foi liberado por Deus, você acha mesmo? Pensa aqui comigo. Você acha mesmo que Deus é assim, ó. Ah, pastor Wagner agora me pediu perdão, então por isso eu vou liberar o perdão. Você acha mesmo que Deus é movido por um pedido de um ser mortal como eu para liberar perdão? Não. O perdão é liberado, sabe por quê, irmãos? Porque eu recebi. Quem aqui, Rogério, não precisa receber perdão? Quem aqui não precisa? Irmã, sabe por que que a senhora libera perdão para agressores sem que eles peçam? Porque a senhora já recebeu de Deus. E eu devo oferecer ao próximo aquilo que eu já recebi de Deus. Com isso, você tira de você toda mágoa, todo ódio, todo rancor, toda vontade de matar, toda vontade de ver longe. Você se libera disso, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo essa pessoa, ela fez isso porque não te conhece. Eu perdoo essas pessoas. Agora, essas pessoas só receberão perdão de Deus pela agressão que fizeram com você, quando eles reconheceram que erraram e pedirem perdão. Entende a diferença? Você libera porque recebeu, eles recebem porque pediram. Você libera porque recebeu e o agressor recebe porque pediu. Mas liberar é porque você recebeu. Bom isso. Claudinha, quando você foi lá e pediu perdão, como é que você se sentiu? Aliviada demais, olha. Aliviada demais da conta. Que bênção, né? É incrível. Que bênção. E o seu pai morreu com Alzheimer. Morreu com Alzheimer. Ele reconheceu você? Como é que foi aquela cena de que você narra para mim que ele estava com uma irmã dele e eles falaram conta pra gente como é que foi bonito isso. Então, meu pai, quando ele teve Alzheimer, ele foi morar uma cidade próxima onde minha mãe mora. Minha mãe mora em Diamantina e tem uma irmã mais velha que mora em São Gonçalo do Rio Preto. Deve dar uns 450 quilômetros daqui. Então, eu sempre ia. E aí, dessa vez que eu fui, tava lá uns irmãos dele. E aí, uma irmã dele, há muitos anos eles não se viam, mas só que meu pai já não conhecia ninguém. E aí, ela conversando com ele, ela falou um apelido que ele tinha quando ele era pequeno. E aí, quando ela falou o apelido dele, ele devolveu o apelido para ela, do apelido que ela tinha. E aí ela começou a chorar, e ela era muito mais velha do que ele. Não, ela era mais nova, um pouco mais nova, mas todos os dois idosos. E aí eles começaram a chorar, ele chorando e ela chorando. Eu vi a cena, ela saiu para lá para alguém socorrer, porque ela já tinha um problema de saúde também. E aí eu fiquei, pai, você lembra de que mais? Você lembra? Me fala do que você lembra. E aí ele foi e falou assim, eu lembro. Eu falei, de quê? Ele, de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso me dá um conforto muito grande. Foi a última vez que meu pai teve uma memória assim. Depois de um ano ele morreu. Ele teve tempo suficiente. Deus é tão misericordioso, né, Cláudio? Isso me Não conforta, quero,
Não quero dizer com isso que ele está salvo ou perdido. Quem É, sabe quem está salvo ou perdido é Deus. mas me Mas assim, conforto. gera uma esperança tão grande, né? Porque ele vai lembrar de Jesus. Como é que ele falou? Eu lembro de Deus. Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é extraordinário. A graça de Deus, irmãos, é um negócio. A graça de Deus é um negócio tão extraordinário, tão extraordinário. Eu louvo a Deus pelo amor que ele tem por nós, Glória. Ó, só vai se perder quem quiser. É verdade. Porque para quem quiser, a salvação está disponível. Aí o nego fala bem assim, Cláudio, para mim, mas pastor, está facilitando muitas coisas. Amigo, Deus veio e foi facilitar a vida para a gente. Nós não podemos complicar a salvação, irmãos. A gente complica demais a salvação. Salvação é Jesus Cristo. Pastor, mas e a obediência? Meu amigo, ele leva você a amá-lo para você não desobedecer. Obediência não é uma questão de certo e errado, irmão. Obediência é uma questão de amor. É lindo isso. Cláudio, eu vou parar de novo, porque eu preciso fazer um apelo ao coração desses meus filhos aqui. Olha, bem aqui, ó. Nós vamos colocar agora esse link aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Vamos colocar agora. Deixa eu fechar aqui que não tá legal para você ver. Aqui. Esse aqui, ó. Testemunho, sala 57, conversa. Esse aqui é o link. Entrar no grupo. Quando você entrar no grupo, ó, tá lá, ó, o tanto de gente aqui, ó. Tem 578 pessoas nesse grupo. Você vai entrar bem aqui, ó. Na hora que você entrar, você estará neste grupo de testemunho. Nós vamos colocar esse link agora no grupo, aqui no. Nós vamos colocar. Isso mesmo. Nós vamos colocar este link no chat do Zoom agora e vou colocar também no chat do YouTube. Você que está no YouTube vai receber esse link, vai aparecer aí para você agora. Acabei de passar aqui para os meus moderadores lá no grupo do ADM administrativo. Eles estão com esse link lá e passei agora pessoalmente para cada moderador. Ó. Vou passar agora, segura aí. Lista de transmissão, moderadores. Olha lá, ó. Cada moderador está com link. Não manda ainda, não manda ainda. Agora eu vou fazer um apelo para você. O link está com o moderador, ele vai colocar aqui no chat do Zoom e no chat do YouTube. Pelo amor de Deus, não entra se você não quer testemunhar. É só para quem quer dar o testemunho. Mas se você tem um testemunho para dar, pelo amor de Deus, entra. Entendeu, não? Então entra lá, beleza? Daqui a pouco eu vou ver se pessoas entraram. Esses números nós vamos entrar em contato com você para você mandar os áudios e como eu estou contando a história da Cláudia aqui, contar a sua também. Claudinha, essa parte do seu pai, a Deusiane está dizendo já recebeu lá, tá vendo? Essa parte do seu pai passou e você vai conhecer a igreja adventista. Só que acontece assim, a sua mãe, a sua mãe está viva ainda, né, Claudinha? Ah, está. Vai fazer 80 anos. 80 anos de idade. Como é que você conheceu a igreja adventista? Eu conheci a Igreja Adventista, na verdade, num retiro espiritual de carnaval. Olha que beleza, hein? Eu só vou deixar uma ressalva, que eu sempre falo. São tantas igrejas, como o pastor Devaldo falou, tantas igrejas, ele falou 45 mil, né? E a gente não grava placa de igreja. A gente tem umas igrejas que são mais fáceis da gente lembrar. Assembleia Batista, é mais fácil a gente lembrar. Mas eu passava em frente à igreja adventista todos os dias e tinha uma irmã que morava do lado da minha casa e eu nunca tinha percebido o que era a igreja adventista e ninguém nunca tinha me falado da igreja adventista. A Bíblia que eu tinha na minha casa, eu comprei de um comportor adventista.
E eu não sabia, porque a gente não liga para a placa. Porque quando você vê tantas placas, você não consegue gravar. Mas uma dificuldade que no início da minha vida, para quem começou com 15 anos e entramos para dentro de uma casa com a caixa de papelão de roupa minha, uma caixa de papelão de roupa dele, imagina como era a minha vida naquela época, né? Era muito difícil, eu passei muita dificuldade, muita mesmo, isso é para outro testemunho. Então, a gente não tinha condição de ir para a praia, essas coisas. E o retiro aqui da igreja é sempre na praia, né? E aí, nós recebemos o convite. E eu me lembro da época quando ele falou para mim assim, o pai do meu filho falou, nós somos convidados. Eu falei, como que nós vamos? Ele falou assim, eles falaram que a gente pode dar uma cartela de ovos para os meninos para pagar, e a gente paga um pouquinho. Eles vão facilitar para a gente. Isso é muito importante. Eu acho que todo retiro tinha que ter alguém que não conhece a gente, para poder nos conhecer ali num momento de confraternização e de recreação. Foi importante para mim. E eu fui. Fomos para uma barraca de lona preta, dormindo no colchonete. Isso aí, muita gente aqui deve ter passado por isso, Não porque estava nem sabendo o que estava acontecendo direito, nós né, somos Cláudio? raiz, né? Nós somos raiz. Quem é adventista há muitos anos não tem esse negócio de acampar, de chalé, essas coisas, não. Era de barraca, era de lona mesmo, e era muito Você me bom. falou, você me falou um negócio interessante que aconteceu no acampamento, porque na sexta-feira do acampamento, o pessoal se organizando para guardar o sábado e Não corre para sabia cá, nada. corre para lá, ajeita. Você disse, rapaz, eu vou O que entrar é no pôr do embalo, porque sol? eu não sei o que é pôr do sol, mas vou entrar nesse embalo aqui. E você foi com É porque eles eu sou uma nesse. pessoa que eu não gosto de incomodar. Então, eu falei, se tem pôr do sol e tudo tem que ser feito até o pôr do sol, então eu vou seguir aqui, vou correr para poder não chamar atenção, né? Eu não gosto de ninguém me chamar atenção. E no final, Mal sabia que a dona Cláudia estava guardando o primeiro sábado da vida dela. sim, Dos milhares que você eu não tinha guardaria com pensado nisso. Eu o não tinha objetivo de. pensado nisso. Você estava sendo treinada, minha filha, para guardar o sábado. Olha que bênção. Guardamos o sábado, passamos o sábado. E no domingo à noite, na hora do culto, o pastor era o pastor Walter Mazur, que fez assim muita diferença na minha vida. Ele já é falecido, já descansa no Senhor. Mas ele pregou, pregou, e normalmente, como eu não tinha levado cadeira nem nada, eu sentava lá no fundo, no último dos últimos lugares, em cima de uma tora de pé de coco que estava cortada assim no chão, eu com meus filhos e o pai deles. E aí, no final da pregação, o pastor faz um apelo. E ele diz uma frase que eu tenho certeza que quase ninguém ou ninguém nunca ouviu falar isso na igreja adventista ou no movimento adventista. Ele falou: o Espírito Santo de Deus está me revelando nesta noite que tem alguém aqui que tem um testemunho para contar. Ali foi o primeiro encontro com o Espírito Santo, né? Porque ardeu o meu coração e eu falei: sou eu, pensei, sou eu. Mas aí fiquei quieta, né? Com esse tanto de gente que tinha lá, eu falei: não deve ser, fiquei quieta. E pela segunda vez ele falou a mesma coisa, e eu falei com o pai dos meus filhos, ele era muito tímido, né? Não, com tanta gente aí, o que é você? Nada, fica quieto. E da terceira vez, peguei meu menino, que tinha 1 ano e pouco, coloquei no colo dele, nem falei nada e saí correndo. Já estava cantando uma música lá, uma cantora e tal, e eu falei: pastor, eu tenho um testemunho para contar. Ele falou assim: mas eu não sei se sou eu. Ele falou: se veio ninguém, então é você. Contei o testemunho e ele me deu o maior presente da minha vida. Ele me ofereceu um estudo bíblico. Perguntou qual que eu queria, eu falei: eu quero Apocalipse. Nem sabia o que eu estava pedindo, mas eu sou ousada mesmo. Eu sou Já ousada pediu mesmo. logo, foi o Apocalipse. Eu Não queria pedi Apocalipse, logo não. o mais forte, né? E aí, na quarta-feira, nós chegamos do retiro, e na quinta-feira eu comecei a fazer o estudo bíblico. Esse estudo bíblico durou até uma semana, 10 dias antes da semana da Sexta-feira da Paixão. Eu, depois de muito dar trabalho para o meu instrutor bíblico, a gente começava às 7 horas da noite, tinha dia que 11h30 a gente estava terminando. Dava muito trabalho, porque o pastor me deu o estudo completo. Então, como eu estava na ânsia de estudar e de conhecer, e eu tinha feito um compromisso com Deus, que eu ia estudar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que eu queria saber qual a vontade dele para a minha vida, o que é que eu precisava fazer para agradá-lo.
Então, eu estudava 5, 10 lições antes do dia do estudo, que era as terças e quintas. E quando eu chegava, E esse, estava muito esse, diferente. esse, esse estudo era do Apocalipse. Era do Apocalipse. E aí você enchia a cabeça de dúvida. Enchia a cabeça de dúvidas. O seu Tinha muitas instrutor, dúvidas. Tinha muitas o seu, dúvidas. Porque eu o seu frequentava instrutor, naquela época a Igreja Assembleia de Deus, né? você era assembleiana nesse dia. É. Inclusive, o pastor, nós não vamos entrar no detalhe, mas todo o recado que a Cláudia levava de que ela estava recebendo instrução da igreja adventista, o pastor ficava doido. Você é doida, você é uma seita, não é É. lá. Eita, nós, né? Um abraço aos nossos amigos, irmãos assembleianos. Nós amamos vocês. Nossa divergência é teológica, é doutrinária, viu? Somos o povo de Deus sobre a face da terra. A diferença é doutrinária. Você corre lá, viu? Compare a doutrina adventista com o que você pratica e veja se está tudo na Bíblia o que você pratica. A Bíblia é uma só. Então, O a gente segredo está precisa. aí, pastor. O segredo está aí. O segredo está aí, a Bíblia, É a né? E Bíblia. É a Bíblia. o instrutor foi muito sábio, porque ele foi conduzindo a Cláudia a ela ter contato com o texto bíblico. Ela tinha uma dúvida se lê o texto. Aí ela lia e disse, não, você não leu tudo, lê todo o contexto, porque um texto tirado do seu contexto é uma mentirinha, é um pretexto. E aí assim a Cláudia foi aprendendo, estudou a Bíblia e se batizou quando, Cláudia? Ah, e essa parte aí nós nem comentamos. E eu não sei nem se dá para falar aqui, porque já é outro testemunho. Eu É batizei isso. 6 anos depois. Nós não vamos entrar por que que ela demorou 6 anos para se Convertida, batizar. convertida, convertida mesmo. Não estava convencida. Convertida, eu batizei 6 anos depois. 93/94 foi quando você se batizou. E você é adventista há quantos anos, Cláudia? Eu sou adventista há 30 anos, 30 e poucos anos. Porque Sim. foi em março de 2020, de 94, março de 94, então eu já estou para 31 anos, né, que eu vou fazer. E a Cláudia tem como cabeleireira um ministério. Daqui a pouco nós vamos chegar lá no ministério que ela decidiu oferecer a Deus através das habilidades, que a Cláudia não só é cabeleireira, mas ela ensina pessoas para que pessoas aprendam o ofício e gerem renda para si, não ficando numa vida difícil, né? Pelo menos tendo condições de ter uma vida honesta, sóbria, como ela tem. E daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que ela transformou o trabalho dela no ministério. Mas antes, ela recebeu o link da Solange, que Foi. foi no salão dela e me chamou muita atenção quando você disse que a Solange chegou de fone e a Solange disse, eu frequento. É a Solange Ferreira? Será? Eu O não, Solange. eu não, Solange Lima, eu tenho duas Solange, Solange Ferreira e Solange Lima. Solange Ferreira e Solange Luna, se você for a Solange, que é correspondente ao testemunho da Cláudia, abre o seu vídeo, eu gostaria de apresentar você, mas ela chega no salão e começa a falar da sala, e ela diz, rapaz, eu não consigo deixar de ouvir esse negócio. Quando eu saio de casa, eu coloco o fone para não perder. E ela conta para você a bênção que a sala é, você já recebia esse link. eu já Mas recebi, porque eu tenho um grupo, né, eu tenho um grupo da Igreja Adventista do Brasil todo. E esse grupo, ele só manda coisas da igreja, só. E aí, queridos, olha como é importante, pastor Delmar, você fazer o convite à pessoa. Porque a Cláudia já recebia muitos links e dentro daquele grupo ela olhava para sala 57, até tinha entrado, mas não tinha entendido muita coisa. é Mas verdade. o fato de alguém especial para a Cláudia fazer o convite fez com que ela se interessasse mais enfaticamente pela sala. É isso que eu quero que você faça, irmão. Faz sua lista de contato, faz contato com pessoas. Você não acredita? Esse movimento não é uma bênção para você? Então vamos fazer com que ele cresça, certo? E eu gosto desse processo orgânico. É mais difícil, mas eu gosto desse processo orgânico. A Solange te convida, vamos gastar aqui investindo. Não gosto dessa palavra gastar, não, que isso aqui é investimento. Você vai dizer assim, ó, pastor, eu sabia quem era o Espírito Santo.
Eu já tinha até ouvido mensagens sobre ele, mas eu não sabia que eu podia falar com o Espírito, orar diretamente a ele, me relacionar pessoalmente. Na sala, como a maioria, você começa um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, certo? Certo. Isso mudou muita coisa em você, Cláudia? Ah, profundamente. Hoje eu ouço a voz do Espírito Santo, eu converso com o Espírito Santo, eu peço e ele realiza meus pedidos. Gente, é fantástico. É fantástico assim, o jeito do Espírito Santo agir com a gente, falar com a gente e a gente sentir. É muito intenso. Eu não sei nem se dá para explicar por aqui, pastor. Eu já É cheguei até a legal brigar com o isso, Espírito Santo, né? Já cheguei até a brigar com ele, mas foi uma briga saudável. que Jacó também brigou com Deus numa briga saudável, viu? Nós Mas eu temos, estava nós errada, como temos, sempre, eu estava errada. Eu pedi perdão nós depois. temos, nós temos grandes batalhas. Essa palavra briga, né? Mas é a batalha mesmo, é a luta É, travada pela resposta, é a luta travada pela resposta. Muitas vezes não é tão fácil isso. é Eu estou verdade. passando por isso. Eu tenho tido há 10 dias, pelo menos, madrugadas de oração, vigílias de clamor mesmo a Deus, buscando respostas. Essa novidade impressionante, né? A novidade do Espírito para uma adventista do sétimo dia, você diz assim, eu era uma pessoa que de julgar muito as pessoas. Fácil. E aí você diz assim, depois de ter essa experiência com o Espírito, hoje eu olho para o outro, meu coração, eu gostei tanto dessa expressão, meu coração se move de compaixão. Eu sinto isso de dentro para fora. Como é que é isso? O que que mudou aí, Cláudia? Eu tenho uma cliente que ela fala que eu sou psicóloga, terapeuta, que eu sou tudo. Ela deve estar ouvindo a sala, porque eu mandei o convite para ela. Andresa Quinte. E, e eu sempre tive essa facilidade de conversar com o outro e tal, mas quando uma pessoa tinha uma certa atitude que eu não concordava, eu preferia excluir essa pessoa da minha vida. Eu tinha esse mau hábito e por muitos anos esse mau hábito me acompanhou. Quando eu conheci o Espírito Santo através da sala e a externar o amor, a sala ensina isso. É incrível como a gente também não sabe externar o amor e amar as pessoas. A gente acha que ama, mas a própria Bíblia fala que a gente ama, amar quem a gente gosta é muito fácil, quem faz bem para a gente é muito fácil. Então, eu comecei então a exercitar, a ver além da aparência. E eu comecei a ver que por trás de cada atitude ruim que uma pessoa tem uma história de dor, de sofrimento, e que às vezes a pessoa precisa ser amado, ser compreendido, ser acolhido. Isso eu aprendi na sala, pastor. Eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque imagina Deus olhando para nós e sendo como a gente. Ninguém teria o amor de Deus. E o mínimo que nós podemos fazer é amar o outro que é igual a gente. É igual. Somos iguais. Eu tenho defeitos que outras pessoas não suportam. Mas eu preciso ser amada, né? Então, isso mudou totalmente assim, somente pelo Espírito Santo a gente consegue. Aí, junto com o amor sem julgamento, vem o perdão, né? Vem o perdão. Você consegue perdoar a pessoa mais fácil, porque você vê que a atitude dela não foi por ela, mas talvez de uma dor, de uma casca que criou para defesa própria de algum sofrimento lá atrás. Isso eu vejo claramente como assim uma janela limpa. Depois de limpar uma janela, eu consigo enxergar o outro com muita facilidade. Teu adventismo melhorou por isso? Demais a conta. Nossa, é o divisor de águas. Hoje eu sou mais convertida a essa doutrina, a esse Deus, a essa vontade que eu tenho de servir, de falar de Deus. Eu posso falar até com mais propriedade, porque eu falo com pureza. Eu falo com pureza, porque às vezes a gente prega, 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 mas está vivendo o contrário do que Deus quer. Então, quando você vive o amor e o perdão,
na experiência do Espírito Santo, isso se torna mais verdadeiro. Essa é a palavra. Pastor Delmar, o senhor já é um pastor jubilado, é pastor e jubilado, né? Porque pastor sempre. O senhor lembra, e eu não vou, só, isso é para reflexão, que nós somos pastores, o senhor lembra de entrar numa casa para fazer uma visita e ouvir um discurso desse? Lembra? Eu que estou chamando a atenção do pastor Delmar para ele lembrar, porque nós não encontramos discursos como esses nas visitas, ou não encontrávamos, até que nós tenhamos a compreensão disso e o movimento da sala e tantos outros têm ajudado a gente a entender que a vida é pelo Espírito. Estar em Cristo depende dele, e quando ele vem, ele faz essas coisas. Não é que a Cláudia não sabia que ela tinha que fazer assim, ela não tinha o poder para fazer. Cláudia era uma adventista que conhecia sobre o Espírito, mas não conhecia o Espírito. É verdade. É diferente, irmãos. É diferente conhecer sobre o Espírito e conhecer o Espírito. Hoje nós temos isso. Se você perguntar para a maioria esmagadora se o Espírito Santo é Deus, uma maioria esmagadora vai responder que sim. Mas se perguntar quantos o conhecem intimamente, e vou dizer, ó, conhecer sobre é só a menor parte. A mais importante é o relacionamento com ele. Por isso, faz toda a diferença. O senhor quer falar, meu pastor? Abre aí o áudio, pode mandar ver. Bom dia, Sala 57. Bom dia, Cláudio. Bom dia, pastor Wagner. Quando você me fez a pergunta, eu fiquei refletindo assim para ver se lembrava, né? E continuei pensando assim, realmente, esse discurso é um discurso assim novo para a igreja como um todo. Nós falávamos assim sobre o Espírito Santo. Eu fui um pastor que fez semanas de orações sobre o Espírito Santo. Mas a ênfase que a Sala 57 dá é algo completamente novo, apesar de ter sido pastor quase 40 anos na ativa. E hoje sou muito grato a Deus pela oportunidade que me deu, ainda no finalzinho de meu ministério, antes de jubilar, ter conhecido a Sala 57. E eu já dei meio meu testemunho aqui. Eu duvidei, recebi o link por muitos meses antes de um membro, um ancião da minha igreja, e eu chegava a me perguntar por que que esse camarada fica mandando esse link para mim? Por que ele está querendo me converter? Converter o pastor dele? E, e a gente não tem noção, né, às vezes, de como Deus trabalha. Mas eu conhecia o Espírito Santo assim na teoria, mas não na prática. Eu não tenho informado vocês, mas cada sábado que vou pregar, eu estou com a camiseta da Sala 57. E eu ajudo um outro ministério hoje também, que começou com jubilados nos Estados Unidos, Canadá, e agora está há uns 10 anos aqui no Brasil, o IDGO, que é o Instituto de Disseminação do Evangelho. Então, no último sábado a pé, eu fiz mais uma vez isso também. Eu usei as duas camisetas. Aí, sério? Aí falei de um, e aí em público mesmo, ranquei uma camiseta e falei do outro.
Mas eu sou apaixonado hoje por esses ministérios. E a Sala 57 tem causado uma transformação muito grande na minha vida. Inclusive no período que eu estive mais grave da minha doença, tanto no Covid como pior foi a sequela que tive depois. E graças a Deus a Sala 57 foi um apoio assim muito grande espiritual. E o que a O irmã Delmar Cláudia tem passou. falado da ação do Espírito Santo na vida dela, isso é uma coisa assim impressionante. Eu amei vê-la falando assim que o relacionamento que ela tem hoje com o Espírito Santo é algo real, que ela conversa, que ela é atendida pelo Espírito Santo. Isso é uma coisa que todos nós temos que experimentar, pela graça de Deus. Meu pastor, brigadaço, o senhor vai voltar, claro, vai pregar mais vezes aqui, esse ministério lindo que ele faz aí com a esposa, viajando e pregando, vamos fazendo o rastreio disso aí para saber como esse ministério está. Obrigado, amigo, pelo testemunho. Amém. Grande abraço para vocês. O pastor Delmar é um ativaço na sala, uma bênção. Claudinha, isto que acontece com você é novo, filha. E o que é legal quando você me diz assim, pastor, é de dentro para fora. É. A gente vive, Cláudia, na maioria das vezes, uma religião que é de fora para dentro. Regras, normas, histórias, leituras. Enquanto tudo isso não for para ser de dentro para fora, não significa quase nada. E você está vivendo isso. Você é cabeleireira há quanto tempo? Uns 35 anos. E você além dessa percepção legal das pessoas que mudam, uma nova lente da humanidade, você diz assim, eu agora vivo para amar, eu aprendi esse negócio. E dentro desse contexto eu consegui organizar melhor, olha só que legal, ó, irmãos. Ela conseguiu organizar a vida de comunhão pessoal, melhorou demais. A vida de leitura da Bíblia da Cláudia mudou muito, especialmente a vida de leitura do Espírito de Profecia. Veja quanta coisa mudou de aprofundamento na caminhada da Cláudia. E eu quero usar esses minutos agora para a gente falar sobre o seu ministério. A última vez que você fez o curso, fez numa igreja católica, ensinando irmãs da igreja católica a cortar cabelo. Cada tesourada, uma alma para Jesus. Ah, que delícia. Como é que chama esse ministério? É uma igreja na comunidade, né? Não, esse ministério Ah, foi através do estudo da lição da Escola Sabatina, a Igreja na Comunidade. ok. Foi 90, 2007, por aí. Não sei, 2017, eu acho. Aí Então, você vai migrar para esse do corte de aí o que cabelo. acontece? O Espírito Santo, naquela época, falou comigo. Você tem que fazer alguma coisa, porque uma frase me impactou na lição que falava assim: se sua igreja cair, queimar, acabar na comunidade, será que alguém vai sentir falta? E aí isso me impactou, e aí o Espírito Santo falou comigo: você tem que fazer alguma coisa com o talento que eu te dei. E além de ser cabeleireira, a maior parte desses 30 anos de profissão foi dando cursos. Eu me formei na área de dar cursos, dei muito curso pelo Senac, curso profissionalizante e tudo mais. E aí veio o sonho do projeto, eu coloquei o sonho, Sonho de Deus, o nome do projeto. Mandei até a logo aí. Porque eu gostaria, então, de dar aquilo que eu recebi, que foi um dom, um talento, e que salvou minha família lá atrás, com questão financeira, né, questão de se manter, e dar o que mais precioso o Senhor colocou nas minhas mãos, que era o estudo da Bíblia. Porque eu acredito que se a pessoa tiver como se manter aqui e manter o lado espiritual e o lado físico, ela consegue avançar, porque como é que você dá o pão e a pessoa não tem o alimento espiritual? Como é que você dá o alimento espiritual e a pessoa não tem o pão? Então, eu uni as Perfeito. duas coisas e aí veio o projeto. Esse projeto demorou muito para poder ele começar. Vou mostrar as fotinhas, e aí você explica pra gente, ó. É, Esse aqui, né? Ó. essa aí foi a última turma que eu dei na Igreja Católica.
E foi um projeto maravilhoso e me edificou muito. Que legal, né? E essa foto aqui é a formatura? Essa daí foi a primeira turma, esse que está aí de terno foi o pastor que me incentivou muito. Essa foi a primeira turma, foi na igreja. Esse projeto é para ser feito dentro da igreja adventista. Qualquer igreja Sério. me convidar para fazer. Mas se outra igreja quiser também, a gente está aberto, eu estou aberto, eu tenho todo o material. E Olha que aí, legal, o que projeto é imagem de linda. Deus, o projeto não é meu, é de Deus, foi Deus que colocou no meu coração. Projeto Sonho de Deus. E aí a gente evangeliza e ensina a pescar, não é? Então a Cláudia pegou a sua profissão, atrai pessoas, ensina a cortar cabelo para ganhar o pão de cada dia. É. E enquanto essa pessoa vai, é de graça, né, Claudinha? Enquanto Tudo, essa tudo, tudo, a pessoa só tem que ir. Até o caderno eu dou para a aí pessoa escrever. a pessoa fica muito agradecida à Cláudia e a Cláudia agradece a Deus ensinando a Bíblia para essas pessoas. Toma aí, irmão, toma aí. Todo mundo pode fazer Toda muito pelo profissão reino. pode fazer isso. Toda profissão pode fazer isso. Toda profissão. Eu Estou não falando ensino de tudo, alguém. pastor. Eu reduzi o curso para 10 dias. Eu ensino o básico, porque se a pessoa souber lavar um cabelo, escovar um cabelo, hidratar um cabelo, já dá para manter uma casa. Essa profissão Olha, é muito abençoada, entendeu? tá vendo? Tá Então não vendo? precisa de muita coisa. Você não precisa Coisa ensinar boa. tudo para a pessoa. Você ensina um pouco que dá para ela começar. E a partir do que ela ganha ali, ela vai investir na profissão dela. Cláudia, o que a Sala 57 representa para você? Representa hoje para mim, é, oh meu Deus, como dizer, o céu. Eu acho que não tem como você ser salvo sem ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não tem como, não tem outra forma. É através do Espírito Santo que a gente ama por essência, é ele que ensina a gente a amar por essência, na essência de Deus, e é através dessa comunhão com o Espírito Santo que você consegue dar um estudo bíblico, olhar para a pessoa com amor, ajudar um, ajudar o outro, conviver com as pessoas de forma sem julgamento, amando, né? Amando, porque nós fomos feitos para amar, não para julgar. O áudio Cláudia. falhou. Ah, Claudinha, nós não conseguiríamos ser salvos, nós não conseguiríamos a salvação se não fosse por Deus o Pai, que ele ofereceu Jesus. Nós não conseguiríamos a salvação se não fosse por Jesus, porque ele se ofereceu para nos salvar. Nós não conseguiríamos a salvação se não fosse pelo Espírito Santo que nos mostra e revela Jesus. é só ele que convence. A salvação é feita pelos três, cada um com sua função diferente. Você sabe como é que funciona isso? Cristo é o modelo. E quem opera a mudança de me assemelhar com Jesus é o Espírito Santo, enquanto Cristo ministra no santuário para salvar a nossa vida. É lindo compreender isso, garotinho. É lindo compreender isso. Claudinha, eu ficaria aqui até amanhã batendo um papo bom desse aqui. Uma hora eu vou aparecer para você cortar meu cabelo. O que que aconteceu aqui? Alguém compartilhando uma tela? O que é isso aí, Rogério? Rogério? Daí sou eu, pastor. Ah, é você, porque eu não tenho essa fotinha. É você ministrando. Tem mais aí, ó. Não, isso aí é o meu rebatismo. Seu rebatismo. Maravilha. Coisa boa. Claudinha está ajustada com Deus. Passou por algumas dificuldades, né, Cláudia? Que Eu precisou passar. precisei, eu precisei pedir o rebatismo, foi eu que pedi, porque a Uhum. partir do momento que você entende que você tem um relacionamento completo com Deus, você precisa fazer uns ajustes na sua vida. E eu tenho comigo que a gente não pode ser hipócrita. Então, para eu estar à frente da igreja, para eu poder levantar uma bandeira falando que eu estou falando pelo Espírito Santo, eu preciso estar com algumas coisas mais acertadas com Deus. Não é questão de igreja, testemunhar só para a igreja, é um testemunho meu com Deus, da minha fidelidade com Ele. Eu precisei, pastor não entendeu, pastor não quis me rebatizar. Depois veio um outro, entendeu minha situação. Fiquei 3 anos no banquinho da igreja, dando estudo bíblico, pregando, no projeto, servindo a Deus.
da maneira melhor que eu já tinha que eu podia servir, já estava na sala quando eu pedi o rebatismo, porque eu entendi que a gente precisa fazer um concerto com Deus com honestidade. Foi muito bom batizar lá atrás, depois de 6 anos que eu tinha conhecido a mensagem, mas eu era convertida a uma doutrina. Hoje eu sou convertida a um Deus verdadeiro que pode habitar em nós através do Espírito Santo que ele deixou aqui quando Jesus se foi e falou que não nos deixaria só. Então, hoje eu sou verdadeiramente convertida pelo poder do Espírito Santo, não convencida através de uma doutrina. Eu não sou adventista por causa de uma doutrina. Eu sou adventista porque o Espírito Santo me revelou que essa é a igreja remanescente que tem que pregar o evangelho da salvação para Jesus voltar o mais rápido possível. Esse é o meu maior desejo hoje. Pregar essa palavra, essa mensagem de salvação pelo poder do Espírito Santo e que outras pessoas sintam o que nós sentimos aqui na sala. Vamos, Abre o Espírito vamos, Santo em nós. vamos deixar esse conteúdo bem alinhadinho. Não tem como ser adventista sem que seja por uma doutrina. Não tem como. A doutrina é o corpo do processo. Mas esta doutrina me apresenta quem pode me salvar, que é Cristo Jesus. Ou seja, se a doutrina me apresentou Jesus e eu não sou fiel a ele, essa doutrina não serviu para o seu propósito. Por isso, quando a Cláudia diz, eu não sou por uma doutrina, sou por Jesus, é porque essa doutrina a levou sinceramente a Cristo. E, recentemente, na sua compreensão doutrinária, aparece a pessoa do Espírito Santo, não como uma teoria, mas como alguém que move de dentro para fora. É isso aqui. Certo, Claudinha, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque você existe. Viu? Posso falar? Pode, claro que Eu amo sim. essa sala, pastor. Eu amo essa sala. Eu preciso de todos para ser feliz, porque vocês são a parte visível de Deus. E eu creio muito mais em Deus hoje por causa dessa sala. Amém? Tá vendo aí, Leilinha? Que coisa boa, Leila. Venha para cá. A Leila é a nossa proprietária, chefe da pipoca. Ela comanda esse negócio para nós. Bom dia, Leila. Tudo bem? Bom dia, meu pastor, tudo bem? Tá vendo como vale a pena continuar, né, Leila? Tanta coisa boa acontecendo na vida de tanta gente. A gente não conhece a minoria que a gente conhece, a pequena parte. Manda seu testemunho, servo de Deus. Ah, mas eu não tenho uma grande história. Eu não estou atrás de grandes histórias, eu estou atrás da sua história. E que história é essa? Claudinha? Legal, né? Que E história? meu conceito é esse. Toda história é uma grande história, que as pessoas acham que não tem valor. Toda história, veja, o arranjo da vida da Cláudia, quanta coisa a gente deixou para trás, inclusive, para caber dentro do nosso tempo. Deus fazendo um milagre na vida dessa menina. E tem tantos outros. Então, eu vou conhecer Solange, que já tenho o número dela, já entrei em contato. Solange já me mandou foto. E nós vamos contar o testemunho da Solange aqui, que levou a sala para você. Grande dia na presença de Deus, viu, filhinha? Muito obrigado. Ô, Cláudia, tá vazando um sonzinho. Deixa eu ver se é da Cláudia. Não é. Um grande dia na presença de Deus, viu, Cláudia? Que Deus te abençoe ricamente. Grande abraço. Conhecemos a Cláudia. E vamos para nossa pipoca, dona Leila. Eu vou dar os poderes aqui para você, viu? Para que você... Eita, agora, Leila. É você... E parece que eu ouvi alguém dizendo um bom dia com alegria daqueles caprichados. Deixa eu ver. Bom dia com alegria! Vambora, meu povo! Bom dia! Vambora, pastor Bom Vaz! dia! Bom dia, Claudinha linda, abençoada! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia!